Depois de 7 dias de testes, eu posso dizer que eu tenho coisas boas e não tão boas para falar deste rádio. O novo rádio da Lelong, o LE622, é um modelo retrô lindo, com aquele estilo clássico dos anos 70 e 80. Acabamento que imita madeira. E o melhor de tudo, custa menos de R$100. Usei ele por uma semana e hoje eu vou mostrar tudinho, sem enrolação. Prós, contras, se vale a pena ter esse rádio para o dia a dia ou até mesmo para sua coleção. Estou a 50 km das torres, aí, ó, com antena baixa no FM e as emissoras mais potentes ele está recebendo sem problema nenhum. A primeira coisa que me chamou a atenção, o som é bem surpreendente para um rádio baratinho de entrada. Ele entrega um som equilibrado para quem gosta de curtir uma boa qualidade. Mas antes que vocês me perguntem, sim, o Lelong 661 continua sendo o top em qualidade de som da marca Lelong. Eu colocaria esse rádio aí no top 5, top 3 futuramente. Eu vou fazer depois um outro vídeo falando exclusivamente do som. Outra surpresa positiva, a recepção do AM ficou acima da média para os rádios desta faixa de preço. Sempre antes de qualquer coisa, o posto já estoura lá. O posto agora tá... Me surpreendeu bastante, eu esperava menos dele. Esses rádios baratinhos, quebrou, joga fora, são rádios para o cotidiano, ele não é um rádio para DX. Ok, chega de papo. Vocês acham que eu já falei tudo sobre este rádio? Não, tem muita coisa para falar sobre ele. Eu vou fazer agora o unboxing, testes e depois eu volto com a minha avaliação final. Principalmente dos pontos que eu acho bem negativo neste rádio. Lelong LE622. Finalmente estou trazendo ele aqui no canal. Esse é um rádio que muita gente me pediu, inclusive teve um seguidor que disse que ia comprar esse rádio só depois que eu fizesse uma análise dele. Então hoje chegou o grande dia. Aliás, a Lelong eu acho que é a marca que mais distribui modelos de rádio no Brasil. Eu nunca vi tantos modelos de uma marca só. Aliás, tem outro detalhe também que eu acho importante dizer. A Lelong não tem padrão nos seus rádios. A gente consegue pegar rádios bons, rádios mais ou menos, rádios ruins, rádios com som terrível. Então, eu já tenho um modelo que é o 676, que esse modelo eu não indico para ninguém. Tem gente que gosta, teve gente que botou nos comentários, não, o 676 é bom, eu gosto do som dele. É questão pessoal de cada um, né? Mas eu faço uma análise mais técnica. Vou tirar esse radinho da caixa. Aqui dentro tem um manual, como todos os rádios da Lelong, manual bem simples. Acho que eu nem vou repetir o que eu já venho falando em relação à maioria desses rádios que começam em 87 MHz. AM 530.600, ondas curtas de 5.9 a 18 MHz. E a bateria de 1.200 mAh e com uma saída de 5 watts. Conexão USB cartão TF, Bluetooth, bateria recarregável. E também tem uma lanterna. Aí tem aqui as opções de informações de manuseio do aparelho, caso você tenha alguma dúvida. Tá tudo aqui bonitinho em português. Aqui está o famoso Lelong 622. É um rádio retrô que nos traz remete aos rádios lá dos anos 70, né? Acho que alguns anos 80, não recordo se chegou a ter rádios nesse modelo aqui. Eu acho que ainda teve. Mas são rádios bem retrô, plástico é com certeza, né? Aqui não tem madeira, é uma imitação. E eu gostei da cor dele, do design, assim, bem retrosão. É um rádio que pode ser utilizado também como decoração. Eu tenho o Shoyang L1, esse é o modelo dele, agora tem R1, né? Que eu uso também como decoração na minha sala, mas eu ligo ele praticamente todos os dias. E esse radinho aqui, ele tem ondas curtas, AM, FM, botão seletor na frente aqui, ó, e MP3. O volume, liga e desliga, e a sintonia. Vamos dar uma olhada nessa sintonia aqui. É tranquila. Não é uma sintonia muito pesada, não. Não vou te dizer que é super macia, porque a gente sente um pouquinho do peso aqui, mas é uma sintonia boa. Na parte superior tem uma alça aqui, ó, para carregar o rádio. O botão de iluminação.
E é claro, nós temos na parte superior os nossos controles do MP3 Player. Adiantar, retroceder, play, pause. Aqui a função loop, né, infinita para escutar as músicas. Deste lado do rádio tem um pequeno LED para quando estiver carregando uma fonte de 5 volts. Uma entrada auxiliar para você ligar o seu smartphone ou qualquer outra fonte de áudio, caixa amplificada, entrada para o cartão TF e pendrive. Na parte de trás, a antena 360. Vamos ver o tamanho dessa antena aqui. Tem aqui uma antena bem grande, deve ter em torno de uns 70 centímetros. Aqui é tudo adesivado, ó. Não tem nada de inscrição no rádio. Provavelmente esse rádio já é vendido para outros lugares do mundo com outro nome. É os famosos white label. Aqui está o cabinho de carregamento. E ele também permite 2 pilhas grandes. E ele não tem nenhum seletor. Como é que a gente sabe que as pilhas estão funcionando? Boa pergunta, né? Bom, vamos desligar aqui. Desligar não, colocar o cabinho no lugar. E vamos fazer um reconhecimento do rádio. Vamos fazer os testes no FM, testes em AM, ondas curtas, testar o pendrive, o cartão SD, para ver se ele é bom de som, bom de recepção. Eu estou com um iluminador aqui atrás de mim, que ele gera um nível de sinal ruído, de LED, muito forte. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui. Então no FM, aqui. O mal que o LED faz na recepção do FM é algo assim absurdo. Aqui tem algum sinal. Vou desligar a iluminação, vai ficar um pouco escuro. Faça sua ressonância magnética. Olha aí, ó. O som dele é bom, hein? Gente. Responsável técnico, Dr. Ângelo Carrão, CRM 12262. Lift Day apresenta 3 de abril, sexta, Nintendo, Chemical Sun e Charade. Tem peso, tem grave. O volume é bem alto realmente. Vou ligar o LED aqui. Promoção exclusiva. Olha que coisa horrorosa. Começa agora. Parece que tem uma boa sensibilidade no FM. A antena está recolhida. Para quem segue o canal sabe que eu estou aí a 50 km, 45 km no máximo aí das torres de transmissão em Florianópolis. Então parece que ele tem uma boa sensibilidade. Mas já vou adiantar antes mesmo de fazer os testes. É um rádio com péssima seletividade em sinais fracos. Todos os rádios da Lelong, todos os rádios de sintonia analógica de ponteiro que eu testei, nenhum eu posso dizer ele é bom para sinais fracos. Não é. Depois, quando eu fizer o teste, se eu queimar minha língua, eu digo que, errei. Mas pela estatística, esse também vai ser ruim de sinal fraco. Vamos fazer os testes então, começando pelo pelo pendrive, depois o cartão TF. Ok, vamos passar para o MP3, vamos ligar o rádio, já está ligado. E tem que apertar nada, já saiu tocando. Olha, eu vou dizer que esse aqui já é um dos melhores rádios em qualidade de som da Lelong. É melhor que o 661? Não é melhor que o 661. O 661 consegue ainda se manter no primeiro lugar. Estou satisfeito.
Vamos testar agora o cartão TF. Cartão inserido. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. Bom, aqui no início eu já não consigo pegar nenhum sinal, ó. Parece que tem alguma coisa aqui, mas ele é muito fraco, ele pula, ó. Vamos lá com o XH-Data 88.1, rádio antena 1 de Blumenau. Vamos ver se chega. Tá aí, tá recebendo fraco, mas tá recebendo. Esse é o problema do rádio analógico. O sinal pode estar até ali, muito fraco, e a gente não consegue. Porque no final de semana eles estão chegando. O maior festival infantil, Sonho Mágico, com toda a turma do Mickey e as princesas Disney. Não perca! A Nativa é o amor da minha vida. Nativa Joinville, aí 150 quilômetros. A Nativa tem muito mais alegria no seu rádio. A terapinha, hein? A terapinha. Eita! Aí a massa Blumenau, 100 quilômetros. Aí estão outras emissoras, num raio de 80, 70 quilômetros. WhatsApp da Regional para você participar, para você... Muito bom. Olha, eu posso dizer que o FM tem boa sensibilidade, mas é bem ruim de sintonizar, seletividade horrorosa, como todo rádio de ponteiro desses modernos DSP. De qualquer maneira, acho que o City vem com um time um pouco mais defensivo. É uma característica, não que o City seja uma construção. 在机场使用的电动速擦、动力电池和太阳能光伏板、发电风机等清洁能源。 Está sufriendo San Lorenzo por esa zona. Desde tu Volkswagen tienen todas las cuotas hasta sus 350 litros. Escrava do pecado, escrava do remorso, escrava do arrependimento. O que Deus quer. Será um momento muito importante. Aquí en la Bombonera, un nuevo ataque de San Lorenzo comienza. Ahí sale jugando San Lorenzo. La pueden jugar por... Estado de igualdade. Muito bem. 500 miligramos es para movilizaciones, polvo efervescente y contenidos. El primer pillo es...
vai queimando aqui agora. Todo espírito da inveja. Bluetooth mode. Ok, ele está no sistema de Bluetooth. Eu vou dar uma pareada aqui com o celular, vamos ver se consigo pegar com facilidade. LE22. Ok. Connected. Conectado, viu? Foi facinho, não teve problema nenhum. Você é apaixonado por música? Gosta de ouvir MP3? Quer um aparelho que te dê liberdade longe do streaming e do consumo de dados de seu telefone? Hoje apresento o MP3 Player modelo YP3, um aparelho dedicado para quem gosta de qualidade sonora. Olha, quem gosta de um rádio com qualidade de som, tá aqui, ó. Que eu já coloquei aqui previamente. Lelong, uma marca que você encontra exclusivamente na América Latina ou no Brasil em rádios. Essa marca tem sido bem comentada ao longo dos anos entre os brasileiros. O problema da Lelong é a falta de padronização. Cada rádio vem de um jeito, de um tamanho, com uma qualidade de som, sem uma coisa que a gente vê muito nos rádios de marcas. Vamos lá. Qualidade de som, muito boa. Ele já fica no top 3 ali, Lelong 661, Lelong 609 e Lelong 622. A caixinha ajuda, o alto-falante parece ser muito bom, então nós temos aí uma qualidade de som que não estoura os graves, tem um agudo legal. Vou voltar lá naquela música que tinha voz. Tá bem equilibrado médio. Bom, antes que alguém diga, pois é, mas vamos escutar música no rádio que só tem alto-falante, que é mono. O rádio estéreo ele divide os canais, né? Uma frequência, de repente tem um instrumento que tá de um lado, tem do outro. E o mono não faz isso, mas isso aqui é um radinho portátil, um radinho de mesa. Provavelmente ele não tem saída para fone? Não tem. Eu ia dizer que provavelmente seria mono. Mas então, como ele não tem, aprovado, qualidade de som, ok. Rodou bem o pendrive, rodou bem o cartão TF. Neste quesito de multimídia, ele está funcionando tudo direitinho. Veio 100% rádio. Está aprovadíssimo na qualidade de som. Design é uma coisa que eu gosto muito em aparelhos, mesmo nos baratos. Ele precisa ser bonito, porque se você não vai usar todos os dias e vai colocar, por exemplo, em cima de uma estante, vai deixar ele ali num cantinho, ele pode combinar com o ambiente que você está, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você utilize o rádio. E eles fizeram um bom trabalho nessa caixa plástica, imitando aí um rádio dos anos 80, dos anos 70. Ficou bem legal, eu aprovo o design desse rádio também. Olha, vamos falar então de recepção. Eu vou começar falando de um ponto que eu acho bem negativo em todos os rádios baratos, e eu sempre vou bater aqui nessa tecla. Este rádio é ruim de sintonia. Se você quer escutar uma emissora fraca no FM, não vai conseguir. Ele é muito ruim de sintonia, é difícil de sintonizar um sinal fraco. Ondas curtas, ficou um pouquinho melhor ali, mas vai dar a mesma coisa se o sinal estiver muito fraco. E a AM também. Então a sintonia dele é horrível na seletividade, mas é um rádio para usar com sinais fortes dentro da cidade. Não é um rádio para DXista, é para rádio escuta profissional. Você que é rádio escuta profissional, DXista, não exija de rádios baratos, não vale a pena. Nós temos vários rádios para nós, DXistas, que são indicados para fazer essas escutas. Para você que está começando, quer comprar um rádio barato, tudo bem, vai lá, pega o rádio, testa, vê se gosta da rádio escuta, gostou, já compra um rádio mais caro. Então, para o usuário avançado, esse rádio não é bom, mas para o cotidiano, para ligar, para ouvir a rádio local, ele está muito bem. No FM, ele tem sensibilidade, eu consegui receber sinal ali de 150 km, embora o sinal tenha que estar forte para receber. O AM me surpreendeu demais, eu não esperava tanto do AM. É claro, vamos ser sinceros, a propagação estava aberta quando eu testei, tinha vários sinais sendo recebidos da Argentina, do Paraguai, mas a propagação estava boa também. E com chuva geralmente fica melhor, estava chovendo bastante. Bom, é um rádio que serve para todas as ocasiões, né? Só que para usuário avançado eu vou repetir, tira fora da lista. Os rádios da Lelong são bem completos em funções. O LE622 não fica atrás não, ele tem ali entrada para pendrive, cartão TF,
dá para escutar só MP3 com qualidade. Tem uma bateria interna que muita gente não gosta. Essa bateria é de 1.200 mAh, poderia ter maior capacidade. Você pode abrir o rádio, trocar, colocar uma outra bateria maior. Tenho certeza que tem espaço sobrando e aí você vai ter uma longa durabilidade. Quanto que ele está durando hoje? Em torno de 6, 8 horas, depende do volume que você utilizar. Agora, para fazer um rádio retrô, eu vou bater nessa tecla de novo. Eu sei que tem gente que vai dizer, o Fábio já está pegando no pé do rádio que tem lanterna. Eu sei que isso é comercial, para vender, para ter mais uma opção e tudo mais, mas no rádio que é dito retrô, a gente não lembra de ter lanterna nos rádios. E a banda estendida? Cadê a banda estendida? Não sei o que acontece com a Lelong. O pessoal aí da Lelong que distribui esse rádio no Brasil, vocês não sabem que nós temos em São Paulo a maior quantidade de emissoras de rádio na banda estendida? Essa galera toda quer escutar a rádio na banda estendida. Cadê a banda estendida neste rádio? Esse é um rádio para quem quer ouvir emissoras locais, som forte, tá querendo um rádio para o ambiente, com uma boa qualidade de som e para colecionador. Para DX avançado, para rádio escuta avançado, ele não serve, ele é ruim de sintonia, sinais fracos, ele vai pular com muita facilidade. Então, para você que quer um rádio cotidiano para o dia a dia, tá aprovado, é um rádio legal com uma boa qualidade de som. No dia que eu gravei este vídeo, o rádio não estava mais disponível nem na Shopee, nem no Mercado Livre. Parece que esgotou. Mas assim que tiver, eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar link para alguns outros modelos de rádio da Lelong, se você está procurando por um rádio Lelong, um rádio de boa qualidade. E também, assim que aparecer de novo nos vendedores, eu coloco o LE622 aqui embaixo na descrição do vídeo. É um radinho que vale a pena sim ter para o dia a dia e eu paguei por ele em torno ali de 100 e poucos reais, foi bem pouquinho a diferença, mas eu já vi há uns tempos atrás ele estava entre 100 e 150 reais, vamos colocar na média ali 100 reais esse aparelho. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e é claro, não deixe de ativar as notificações, senão você não vai ficar sabendo das novidades do canal. Se você não é inscrito porque você que já acessou meus vídeos 2, 3, 4, 5, 10 vezes e ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão Participe. Eu não sei se está aparecendo para você Participe ou seja membro, porque o YouTube está sempre mudando os nomes. Dá uma clicada aqui e dá uma olhada nos pacotes que nós temos aqui no canal para você ser um apoiador. Tem vídeos exclusivos, secretos, só para os apoiadores. E agora eu comecei a fazer comparativos diversos para qualquer tipo de situação em todos os rádios. Então, o conteúdo vai estar bem mais legal para quem é assinante do canal. E assim você pode me ajudar a comprar novos aparelhos. Porque se você não me ajudar, fica bem difícil de eu trazer mais novidades por aqui. Beleza? Fui!